dar início a essa sessão livre. Então, bom dia a todos e a todas. Eu sou a professora Gisele Arteiro, sou professora do programa de pós-graduação em arquitetura e estou aqui nessa sessão coordenando junto com meu colega, o professor Alexandre Machello, que é professor da Universidade Federal Fronteira Sul, e ele vai então, né, ele já está compartilhando a tela dele, ele vai então iniciar fazendo uma pequena introdução dessa sessão livre, tá? Então, Alexandre, vou passar a palavra imediatamente para você, e aí depois também eu continuo e a gente já abre os trabalhos, né, com as apresentações que vêm a seguir. Pedir a Então, todos que silenciem os microfones, acho que todo mundo está silenciado, e no finalzinho, depois que o Alexandre falar, eu vou dar as instruções gerais, né, em relação a tempo de cada um, tá bom? Obrigada, gente. então, bom dia. É um prazer estar aqui coordenando essa sessão livre com a professora Gisele, do PROARC. Agradeço aí aos colegas que se dispuseram a compor essa sessão, desses trabalhos que vamos assistir nesta manhã, e todos os outros que estão aqui participando, assistindo, que depois vão poder fazer também conosco um bom diálogo. Bem, a Gisele já mencionou o nome da nossa sessão. Esse trabalho apresentado aqui congrega, então, de forma comum, um objeto, que é o diálogo entre arquitetura e urbanismo, infâncias e juventudes. Apesar de estarmos no encontro de arquitetura e predominar aqui esta formação, os nossos olhares compreendem que este é um objeto transdisciplinar. À luz do que vem sendo convencionado chamar na arquitetura e urbanismo como a educação do ambiente construído, enxergamos, então, uma oportunidade para crianças e jovens oferecerem, a partir das suas vivências, uma perspectiva na participação dos seus destinos no território. Eles podem contribuir na produção do conhecimento, a partir daquilo que trazem de suas realidades vividas, e com isso, fazendo com que também a qualidade do ambiente possa ser melhor. Compreendemos também crianças e jovens como atores ativos, que são também, no exercício do seu direito democrático, transformados por essa realidade e também vivenciam de forma mais intensa e integral a sua própria condição de criança e de jovem no momento em que tomam decisões sobre o ambiente em que vivem. Essa sessão temática também aponta uma direção que procura indicar um caminho para a arquitetura e urbanismo, no qual o conhecimento que muitas vezes fica com os experts elitizado, possa ser popularizado por meio de iniciativas potentes realizadas, então, por diferentes atores, onde encontramos, então, crianças e jovens empoderados, capazes de influenciar as políticas públicas e fazendo, então, tanto com que esse saber expert, perito, possa ser permeável a estes conhecimentos trazidos, como também influenciar essas novas gerações que participam desde cedo nos destinos da cidade. Identificamos, com certeza, uma praxis de resistência, porque não é essa a condição predominante, a hegemonia dos adultos, então é necessário olhar para cada contexto singular dessas infâncias. Percebemos que, ao juntar, então, arquitetura e urbanismo e as infâncias e juventudes, é um caminho propício para a reinvenção de todos esses atores. Ao inscrever essa sessão no eixo sobre práticas extensionistas, encontramos principalmente com a curricularização da extensão no contexto dos cursos de ensino superior, uma oportunidade bastante rica para que este público das crianças e jovens possa, então, ser abarcado pelos nossos projetos. Entendemos, desde uma concepção freiriana, de que a extensão é um processo de mão dupla,
Não é simplesmente a universidade que vai lá levar o seu saber. Ela é transformada, o ambiente é transformado, no caso, onde crianças e jovens vivem. Identificamos já, e os trabalhos vão mostrar, a iniciativa de diferentes entes, como conselhos profissionais, universidades, coletivos da nossa área, do ambiente construído, escolas, professores, família, comunidade, e diferentes esferas do poder público envolvidas com isso, no sentido de ampliar a participação, não qualquer participação, mas uma participação que muitas vezes põe em xeque essa condição hegemônica da visão adultocêntrica, e ao incorporar esses atores, procura, então, uma maior justiça social. É o que a gente imagina aí que os trabalhos vão provocar o nosso olhar. Vou apresentar, então, os trabalhos que compõem essa sessão. O primeiro trabalho, intitulado Concurso Caueduca, a experiência da construção de 4 propostas para a introdução da educação urbanística e ambiental no ensino fundamental. Esse trabalho ele é de autoria da Mariana Coviello Pereira. A Mariana é mestre em arquiteta e mestre em arquitetura pelo PROARC, o Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, e em coautoria com Rafael Ferreira Diniz Gomes, que é doutor em arquitetura também pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura. Esse primeiro trabalho, né, os autores vão apresentar 4 propostas para ativação da consciência urbana e ambiental, submetidas e premiadas no concurso que aconteceu recentemente, promovido pelo Caueduca. O segundo trabalho, intitulado Um Caderno de Possibilidades, Arquitetura e Crianças em uma Rede Ampliada de Aprendizados, de autoria da Luísa Helena Ferraro. A Luísa ela é doutoranda do PROARC e é professora colaboradora da UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina. Esse trabalho também tem a autoria do professor Alexandre Maurício Marcello, que é doutor em arquitetura pelo PROARC e professor adjunto da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Chapecó. Então, nesse segundo trabalho, também no contexto do concurso Caueduca, os autores elaboram, né, apresentam, na verdade, uma estrutura, uma metodologia que foi empregada num caderno destinado a difundir possibilidades de ação junto a crianças e jovens, né, enfatizando, né, a ideia, como o Alexandre já mencionou, a importância da integração entre ensino, pesquisa e extensão numa possível articulação no tema arquitetura, educação, crianças. O terceiro trabalho, intitulado Jogo-Sismo, como dispositivo de aproximação entre arquitetura e escola, de autoria da Josicler Orben Alberton. A Josicler ela é doutora em educação pela Universidade Federal de Santa Maria e professora adjunta da Universidade Federal de Santa Maria, campus Santa Maria. Como autora também é a professora Nébora Lazarotto Modler, que é doutora em arquitetura pelo PROARC e professora adjunta da Universidade Federal Fronteira Sul, campus Erechim. Então, esse terceiro trabalho, ele está refletindo sobre a desmistificação e a necessária popularização da profissão, se baseia no pressuposto que o sujeito está sempre revendo conceitos e preconceitos e que pode reconstruir sua visão de mundo, utilizando um dispositivo de jogo que foi materializado em 8 diferentes dinâmicas, aplicados com professores e gestores em escolas de Erechim, no Rio Grande do Sul, e Santa Maria, também, no Rio Grande do Sul. O quarto trabalho é intitulado Participação Social e Formação Cidadã, Crianças e Jovens como Agentes Transformadores da Cidade. Esse trabalho tem autoria do doutorando Alain Lenar Flandes, né? O Alan, ele é doutorando do PROARC, é meu orientando de doutorado. Ele, infelizmente, não pôde participar dessa sessão, com um outro compromisso de trabalho.
e também com a minha autoria, né? Como eu já me apresentei, eu sou professora do programa de pós-graduação em arquitetura, e nesse trabalho a gente está apresentando, né, a importância da participação social de crianças e jovens, estudantes, né, apresentando para vocês duas realidades, dois contextos diferentes, né, o contexto do Rio de Janeiro e o contexto de Sacramento, na Califórnia, né, enfatizando essa importância da participação social, dessa representação e deliberação para a formulação de políticas públicas. Bom, então esse é um resumo, né, desses trabalhos, espero que a gente tenha aqui uma ótima manhã de debates, né, de diálogo. Como é que vai ser a dinâmica, né? Os trabalhos vão seguir essa ordem de apresentação, cada trabalho terá 15 minutos, a gente viu que os trabalhos eles têm coautoria, então os dois autores vão ter que falar dentro esse período, né, esse tempo de 15 minutos, eu vou controlar o tempo, quando faltarem 2 minutinhos para essa apresentação terminar, eu vou sinalizar, eu vou abrir meu microfone e vou falar, tá bom, gente? Para que a gente possa, né, abrir depois para o debate, né? Eu acho que sempre o mais importante nesses fóruns, nesses eventos, é a conversa, né, a discussão que essas apresentações proporcionam, tá bom? Então, muito obrigada a todos e a todas pela presença, não só os participantes que escreveram esses trabalhos e que vão apresentar, mas também a quem nos assiste. Obrigada também, Washington, apoio técnico, e a Amanda, que está também participando aí como nossa moderadora, né, no sentido aí acadêmico do evento. Então, vou fechar aqui meu microfone e passo a palavra, então, direto para Mariana e Rafael, que vão apresentar o primeiro trabalho. Muito obrigada. Então, vou começar aqui a compartilhar, eu vou fazer a introdução, né, a começar a apresentação do nosso trabalho. Vou botar aqui no modo de apresentação tela cheia, e vocês me confirmam aí se está aparecendo, tá? Ok. Aparecendo. Perfeito. Então, o objetivo desse trabalho aqui, né, como já foi mencionado, na verdade o título dele é esse, né, o Concurso Caueduca, a experiência da construção de 4 propostas para a introdução da educação urbanística e ambiental no ensino fundamental. Então, o objetivo aqui é apresentar a metodologia de trabalho que conduziu à produção dessas 4 propostas premiadas no concurso Caueduca, que aconteceu no ano de 2021, tá? E a partir dessa discussão crítica sobre as formas de possibilidades de promover essas experiências participativas e a prática da extensão universitária. Esses movimentos visam a ativação da consciência urbana, ambiental e cidadã das crianças desde os anos iniciais do ensino fundamental. Então, o concurso Caueduca, né, na verdade, ele foi a primeira ação de cunho prático do programa Caueduca, com a premissa de promover essa educação continuada a longo prazo para a construção dessa consciência urbana e ambiental no ensino fundamental. Ele foi promovido pela Comissão de Política Urbana e Ambiental do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do CAL, do Brasil, né, na verdade, o CAL, e teve como objetivo premiar essas ações de valorização da arquitetura e do urbanismo focadas principalmente nos anos iniciais de formação do cidadão, para que eles possam se tornar referências em educação sobre arquitetura e urbanismos nas escolas de todo o país. Então, o concurso, a organização do concurso, ela definiu alguns temas, né? Uns temas que foram primordiais aí para o desenvolvimento das propostas, que variavam entre escalas, conceitos e o enquadramento dessas propostas, sendo os temas principais ali habitação, saneamento, patrimônio, mobilidade e paisagem. A escala, elas variavam desde o habitat, né, o espaço privado, até o território, o espaço público. E os conceitos transversais variavam entre cidadania e diversidade. Vale lembrar também que os objetivos de desenvolvimento sustentável foram bastante importantes na construção das propostas, foram incentivados, né, que se tivesse o olhar
para essas ODSs, em particular, essas elencadas aí na nossa tela, né, o ODS 3, que versava sobre saúde e bem-estar, a ODS 4, que versava ali sobre educação de qualidade, a ODS 5, igualdade de gênero, a ODS 6, água potável e saneamento, a ODS... Travou para vocês? Rafael travou. Você não quer continuar, Mariana? Então, os trabalhos... Voltou. Rafael, você pode retornar só um pouquinho? Você estava falando das ODS, que você deu uma travada. Ah, tá. Estava na Enfim, 7. na 7. Então é isso, só elencar o que está ali, né? A ODS 10, redução das desigualdades, e a ODS 11, cidades e comunidades sustentáveis. E aí, nesse sentido, foram propostas, né, o concurso teve uma organização que propôs duas abordagens, né, duas modalidades de trabalho. A primeira seriam as práticas pedagógicas, né, que elas tinham a finalidade de elaborar materiais de apoio didáticos para auxiliar professores no planejamento das aulas e que se relacionam com os temas da arquitetura e urbanismo. E a segunda modalidade é o arquiteto e urbanista na escola, né, que consiste em aproximar os profissionais de arquitetura e urbanismo das escolas, através das ações e da conscientização e valorização dos temas da profissão junto às crianças e suas realidades. Então, falar um pouco sobre a equipe que produziu essas 4 propostas, né? Então, fomos 5 pesquisadores, dentre os quais os 2 autores desse trabalho, né, Rafael e Mariana, eu e Mariana, mas também Alexandre, Luísa e Ana Laura. Né? Então, nós tivemos ali uma série de reuniões virtuais, porque, na verdade, a gente construiu essas propostas ainda no período bem forte ali da pandemia, então tivemos, e também pela característica de sermos pessoas que moram em lugares distantes, né, Rio de Janeiro, enfim, Santa Catarina, em vários lugares aí do Brasil, então as reuniões virtuais foram de extrema importância. Né, estudamos bastante a BNCC para construir essas propostas. Na verdade, a BNCC foi balizadora ali, fundamental da construção das propostas. E aí, experiências práticas, ações participativas e colaborativas anteriores, como os dispositivos do Grupo Ambiente Educação, a qual todos ou quase todos ali fazem parte, e foram fundamentais para o desenvolvimento e desdobramento dessas propostas. E aí aqui a gente parte para um momento para explicar preliminarmente as 4 propostas. Né? Foram construídas, então, a partir desse grupo, 3 propostas de práticas pedagógicas e uma de arquiteto na escola, né? Arquiteto e urbanista na escola. Então, essa primeira proposta que eu vou apresentar, eu apresento 2 e a Mari vai apresentar as 2 posteriores. Então, uma das primeiras propostas que a gente construiu foi o mapeamento das crianças. A equipe fomos Alexandre Maurício Matiello, Mariana Covello Pereira e Rafael Ferreira Diniz Gomes, só que vale ressaltar que todos nós construímos em conjunto todas as propostas, tá? Mas devido à característica do concurso, só poderiam aparecer ali como autores de cada proposta até um número máximo de 3 pessoas. Enfim, essa proposta, o mapeamento das crianças, ela está inscrita nessa categoria, né, de práticas pedagógicas, e ela é direcionada para os anos iniciais do ensino fundamental, e ela mobiliza ações na escala do território. Né, os elementos e dimensões elencados nas atividades, elas buscam ativar a percepção afetiva de forma lúdica e interdisciplinar, e a consciência urbana, ambiental e cidadã, apresentando alternativas reflexivas e inclusivas para que as crianças despertem esse olhar crítico e prospectivo sobre as cidades onde elas vivem. A outra proposta, o ODS em Ação, na verdade, ela é um jogo, né? Ela é um jogo de caráter sequencial, e aí ele é voltado para desde os anos do 2º ano até o 5º ano do ensino fundamental, e o objetivo dessa proposta é estimular de maneira lúdica a compreensão das crianças para as relações estabelecidas entre nossas ações individuais e coletivas, o território e o futuro que queremos,
né, a partir dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS. Então, aqui nessa proposta, nós trabalhamos com todas as ODS e criamos esse jogo, de forma que as crianças, de forma lúdica, né, elas consigam compreender o significado dessas ODS e como que elas conseguem aplicar no seu dia a dia e trazer também para o contexto escolar. Agora eu passo a palavra para a Mariana, que ela vai explicar as outras propostas e fazer o fechamento da nossa apresentação. Bom, então, bom dia a todos e todas, né? Dando seguimento, o terceiro trabalho é o Ludicidade, a atividade transformada em jogo, que também foi inscrito na modalidade Práticas Pedagógicas, né? Ele foi direcionado para os anos do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental, e aqui o grande objetivo de aprendizagem, né, é trazer, a partir de um jogo de cartas, fazer com que as crianças possam refletir e argumentar, né, sobre a qualidade dos lugares onde elas vivem, principalmente sob o ponto de vista de questões como mobilidade, permanência, convivência e atividade. Pode passar, Rafa. Não passou, pode passar. Muito bom. Então, o jogo vai sendo delineado, né, a partir da divisão da turma em grupos e a escolha de um lugar em comum, né, onde eles conheçam para ser analisado. E aí, a partir, né, desses 4 grupos de cartas, eles, né, através dos elementos da cidade, atitudes na cidade, agentes da cidade e sensações da cidade, eles vão elencando, né, o que eles veem, essas percepções e vivências desses lugares cotidianos, elencando se esses atributos eles são positivos ou negativos para a qualidade do lugar. Então, o jogo ele não tem um caráter competitivo, né, mas sim de estabelecer um diálogo alargado e mais lúdico com os estudantes. E até mesmo por isso a gente teve o cuidado, né, de que as cartas elas tivessem essa flexibilidade de atribuir outras brincadeiras um pouco mais rápidas e lúdicas e mais conhecidas, né, entre a gente, mas que também servissem como esses disparadores, né, para a discussão da cidade. Então, a gente pensou, né, em um jogo da memória, um jogo da adivinha e um brincar de mímica, por exemplo, para a utilização dessas cartas. Pode passar. Por fim, né, a quarta proposta foi a única das 4 envolvida na modalidade Ações do Arquiteto e Urbanista na Escola, ela é chamada Atlas da Cidade, o empoderamento das crianças no aprendizado do território. E aqui, né, a grande ideia gira em torno da valorização dos saberes da arquitetura e urbanismo, onde o arquiteto, né, o profissional arquiteto e urbanista, ele age como esse mobilizador de ferramentas, saberes e metodologias da área, para, né, junto com as crianças, refletir sobre essas práticas cotidianas delas nos espaços urbanos. Então, para isso, a gente traz, né, o protagonismo forte da criança em situações lúdicas de aprendizagem, o alinhamento com os objetivos de desenvolvimento sustentável, a escola como esse palco de transformação social, então trazendo o envolvimento do docente e da comunidade escolar como um todo, e, né, o forte que é a educação para um ambiente construído, a partir de novas formas de compreensão da relação criança-mundo a partir dos territórios. Então, a gente teve a ideia, né, de conduzir um atlas, trazendo ele como esse dispositivo motriz de contínuo reinício, onde pode se acrescentar outros saberes e estimular outras percepções. Pode passar, Rafa. Então, ela foi desenhada, né, de forma interdisciplinar e contínua, envolvendo as turmas do 2º ao 5º ano do ensino fundamental. Cada ano tem um projeto específico que aborda 3 etapas de desenvolvimento, né? O primeiro, então, a gente tem um aquecimento, um quebra-gelo entre o profissional arquiteto e as crianças, uma etapa de aplicação das atividades e uma etapa final, né, de construção desse atlas, né, em um movimento contínuo. A cada ano elas vão, né, trazendo novos movimentos dessas atividades. Então, aqui a gente fez, né, muito elencado nas aprendizagens e habilidades da Base Nacional Comum Curricular. Então, no 2º ano, a gente desenvolveu uma atividade, né, chamada Patriarque, abordando muito sobre o lugar e o patrimônio. No 3º ano, Maquetecer, com os modos de vida das crianças. O 4º ano, o Bairrobook, né, trabalhando com os mapas e pontos de referências. E o 5º ano, o Com Criança, com a participação cidadã. A ideia, né, é que com essas experiências a criança incorpore outras formas de aprendizagem,
e isso, né, venha se refletir nos seus direitos e deveres, tendo o território como locus principal de atuação. Pode passar, Rafa. Então, como considerações finais, né, esse é o nosso último slide, a gente entende que, de forma geral, as propostas abarcam, em conjunto de atividades, formas lúdicas e participativas de se trabalhar com os temas da vida urbana, então, né, tanto a cidadania, patrimônio cultural, habitação, conforto ambiental, paisagem, mobilidade, pertencimento, entre outros, com os estudantes do ensino fundamental. Isso só foi possível através da diversidade de equipe, né, que envolve não só a questão geográfica de cada um ter experiências em lugares diferentes, mas também cada um estar em um estágio diferente de formação acadêmica. A gente tinha, então, mestrandos, doutorandos, doutores, que atuam em pesquisa e extensão em diferentes territórios educativos no Brasil, o que ajudou muito na sensibilidade e abrangência, né, dessas propostas e levou à premiação. Então, a partir, né, dessa premiação e desses trabalhos, né, e dos outros, a gente vê como possibilidade, né, de vislumbrar ações para a educação urbanística e ambiental no ensino fundamental, articulando as múltiplas redes, territórios e saberes, né? E, para isso, o principal desdobramento, né, é preciso que os professores e demais colaboradores tenham acesso e conheçam essas propostas, para que eles apliquem, né, nas aulas, mostrando que é possível construir esse aprendizado junto com as crianças e jovens, fomentando práticas que impulsionem a formação cidadã e o direito à cidade. Então, pode passar. Essas foram algumas das referências utilizadas no trabalho, né? Então é isso. Muito obrigada pela atenção de todas e todas e que a gente tenha um excelente debate. Muito obrigada, Mariana e Rafael. Nem precisou chamar atenção para os 2 minutos. Quando eu ia falar, eu vi que vocês já estavam, né, terminando. Então, vamos dar prosseguimento com o segundo trabalho, um caderno de possibilidades, arquitetura e as crianças em uma rede ampliada de aprendizados. Alexandre não está ainda no modo apresentação, tá? É o Alexandre? Alexandre? Está sem microfone, Alexandre. Você está sem microfone. Vou de novo aqui a... Tá. Vejam se foi para o Agora modo sim. apresentação. Perfeito, perfeito. Obrigado. Então, já havia me apresentado, a gente traz aqui, então, um trabalho escrito por mim e pela minha colega, Luísa Helena Ferraro, nomeado Um Caderno de Possibilidades, a Arquitetura e as Crianças em uma Rede Ampliada de Aprendizados. É uma reflexão crítica a respeito de um trabalho realizado por nós dois, mas também pelo Rafael, que está aqui presente, e pela Mariana, sob encomenda do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, e que resulta, então, em algo que possivelmente até o final deste ano aí esteja sendo publicado. O contexto, então, de pesquisa para a realização desse caderno envolve essa aproximação gradativa que tem sido feita desses diferentes campos, desde a educação, com a arquitetura e com este público das crianças. Já havia mencionado sobre a educação para o ambiente construído na apresentação da nossa sessão, e aqui a gente comenta que há um importante diálogo com áreas já consolidadas dentro da educação, como a educação patrimonial e educação ambiental. Então, lá, a educação do ambiente construído, nesse caderno, acabou sendo nomeada como educação urbanística e ambiental, valorizando estes campos que já estavam desenvolvendo há muitos anos trabalho junto com as crianças, nas escolas ou em outros espaços. Embora a gente, no campo da pesquisa, ainda esteja bastante iniciante no Brasil, a educação do ambiente construído já tem se demonstrado como um campo que vem aprofundando suas pesquisas no âmbito internacional.
No entanto, no âmbito da prática, a gente já vê bastante ações individuais ou de coletivos de arquitetos, mundo afora e também na América Latina e no Brasil, procurando levar os conhecimentos da arquitetura e do urbanismo para as crianças. Nesse contexto dos trabalhos aqui apresentados, vocês viram até pela fala inicial da professora Gisele, o vínculo que mesmo nós e outras instituições, como o caso da Universidade Federal da Fronteira Sul, tem por conta dos estudos no programa de pós-graduação em arquitetura da UFRJ, com o Grupo Ambiente Educação, que tem uma trajetória bastante longa nas pesquisas referentes aos ambientes escolares e, mais recentemente, já não tão recentemente, mas em relação aos territórios educativos e as vinculações disso com o campo da educação. O concurso Caueduca, propositalmente, teve a apresentação dos colegas Rafael e Mariana e antecipada, a nossa, é um dos grandes pontos importantes que, no contexto da nossa profissão, passa a valorizar essas iniciativas aqui no Brasil. E, como o estopim para a realização deste caderno, esse convite para a consultoria, que foi chamado inicialmente a minha colega Luísa Helena, e aí a gente pôde colaborar. Aqui nas imagens vocês verificam ali as mesmas apresentações, menção honrosa e premiados que foram mencionadas na apresentação anterior, e também a logo do Caueduca. O objetivo, então, desse nosso trabalho é apresentar para vocês a metodologia que adotamos para alcançar, então, essas interlocuções com uma rede cada vez mais ampliada no tema arquitetura, educação e crianças. Dentro do nosso caderno, vocês vão identificar lá um eixo mais visível, que é o próprio programa Caueduca, dentro do qual o concurso Caueduca se encontra. O programa Caueduca teve início ainda no ano de 2018, também fruto de uma consultoria encomendada pelo CAU, visando, então, essa aproximação do campo profissional e também do próprio conselho, com as iniciativas que já vinham sendo realizadas, bem como também no sentido de estímulo desse que também é um campo profissional para o arquiteto urbanista, na sua atuação como um arquiteto mediador. Diante disso, e depois da realização do concurso, surge a demanda para um caderno no sentido de divulgar e estimular essas ações. Uma inquietação, então, nos motivou para a realização desse caderno. Como dialogar com tantos atores de distintos territórios, com diferentes formações, porque não queremos que apenas arquitetos e urbanistas estejam envolvidos, sobre um tema sensível que é de responsabilidade de todos. E aí nós percebemos que essa rede não é uma rede hierárquica, onde que a arquitetura e o urbanismo tem alguma preponderância, mas é uma rede rizomática, né, não hierárquica, portanto. E aí, a partir desse símbolo do rizoma, a gente foi estudando essas diferentes conexões, como nessa espécie de mapa que a gente identifica aí com flechas, com cores, como que essas conexões poderiam ir se realizando. Então, eu já falei, de certa forma, de um dos principais eixos, né, que foi a questão do próprio programa Caueduca, então isso nos preocupava bastante. A gente também estava preocupado com a linguagem, deveria ser familiar não só para arquitetos e urbanistas, mas também para educadores, para outros agentes sociais, para o poder público. Dentro da preocupação de não hierarquizar os papéis, de que cada ator envolvido, sugestionado neste caderno, pudesse se sentir valorizado com aquilo que pudesse oferecer para uma educação ambiental, urbanística e ambiental. Ao mesmo tempo, sabendo que cada um tem o seu papel distinto e que complementar ao dos outros atores que estejam envolvidos. Numa rede que, às vezes, conforme a localização e o contexto, podem estar mais pessoas envolvidas ou apenas alguns
conforme a realidade. Então, o programa Caueduca está expresso nesse primeiro eixo, onde se resgata o histórico e as contribuições já realizadas desde 2018. No segundo eixo, a gente explicita, sugestiona as possibilidades para diferentes atores nessa rede colaborativa, que vão desde as escolas, as redes e a gestão das redes, os professores, as próprias crianças, obviamente, além de setores profissionais, como do conselho, escritórios de arquitetura e urbanismo, os diferentes poderes públicos, setores da sociedade civil, entre outros. E o terceiro eixo, onde valorizamos, então, aquilo que do concurso Caueduca ficou como uma primeira herança desta iniciativa do CAU, mostrando, então, e catalisando os efeitos deste concurso, de modo que se estimule a utilização do material que atualmente está no site e está passando por uma reorganização, de maneira que se difunda e alcance, capilarize no Brasil com essas experiências. Foram valorizados, então, como metodologia a pesquisa em documentos do CAU, pesquisa bibliográfica, inclusive em periódicos internacionais, as análises das propostas do concurso, no sentido de categorizar, de aproximar os trabalhos, questionários junto às unidades federativas onde existem o CAU, aproximação com alguns atores em especial que já vêm desempenhando algum papel no Brasil nesse sentido, participação em reuniões específicas do Conselho e entregas de relatórios parciais para o Conselho, onde aconteciam, então, vários diálogos que redirecionavam, confirmavam o caminho do trabalho, né? Então, foi feita a entrega desse material, praticamente só textual, sem a intervenção da parte gráfica, que era um pressuposto da contratação, que vai ser, então, formatado com a parte gráfica por uma outra equipe, né? Sempre com essa preocupação. Nesse texto que desenvolvemos, como eu falei, da aproximação na linguagem com os diferentes atores, elaborando perguntas que dialoguem de uma forma mais interativa com quem vai ler esse caderno, e sempre pensando de uma forma não acabada, como que cada um pode refletir as contribuições. Estima-se, então, que esse volume textual, que resultou em 65 páginas, tenha, então, a sua realização física, gráfica e divulgação a partir de dezembro deste ano, de acordo com notícia aí que está projetada da fala de um conselheiro do CAU. A partir disso, podemos, então, concluir que a publicação pode catalisar o diálogo da educação ambiental e da educação ambiental, educação patrimonial com a educação urbanística e ambiental. Para nós foi um trabalho rico, desafiador, e percebemos, inclusive, em relação àquilo que está proposto pela ENAPARC, um campo fértil para que a curricularização da extensão encontre nesses materiais produzidos um subsídio bastante interessante para o desenvolvimento de projetos, indo ao encontro da sociedade com outras parcerias possíveis, mas também, sobretudo, da onde que nós partimos, né, como pesquisadores, que novas frentes de pesquisa e de diálogo possam ser abertas, quem sabe agora também nas conversas que vamos fazer nesta sessão livre. Muito obrigado. Aqui estão nossas referências. Obrigada, Alexandre. Cumpriu o tempo, né? Terminou um pouquinho antes. Cada vez que eu assisto, né, os trabalhos do concurso, são sempre bem interessantes, né? Bem ricos. Bom, vamos passar, então, agora ao terceiro trabalho, de autoria da Nébora e da Josi Claire. Então, por favor, compartilhem. Olá, bom dia. Compartilhei já para vocês? Não está no modo apresentação ainda.
Agora? Sim. Estava no finalzinho, perdão. Agora sim, né? Então, eu vou passar a palavra para minha colega Josicléria. Bom dia a todos, né? A gente trouxe aqui para apresentar para vocês um jogo, um dispositivo, na verdade, de aproximação entre arquitetura e escola, que a gente desenvolveu em 2021, junto ao projeto de extensão, que pode passar, né, Bora? Que daí eu vou acompanhando os slides. Junto ao projeto de extensão que a gente tem em parceria com a FSM e com a FFS, que trabalha com a questão da escola. Então, em 2021, devido ao contexto da pandemia, nós desenvolvemos esse dispositivo que tinha como objetivo principal, já que a gente não ia conseguir ter esse contato com as crianças, de conhecer a comunidade da escola, principalmente a comunidade adulta, né, que trabalha na escola. O projeto de extensão, ele tem como objetivo promover a discussão sobre habitat, focados no bem-estar de todos e na construção de uma sociedade mais justa. Então, o habitat é muito importante, a questão do habitat, né, dessa compreensão do habitat é muito importante no âmbito do projeto. Visa também divulgar, desmistificar e democratizar a profissão do arquiteto e urbanista, porque a gente julga que ainda a nossa profissão, infelizmente, é uma profissão elitizada, no sentido que é pouca a porcentagem da sociedade que tem acesso à nossa profissão, né? Embora ela tenha na formação esse cunho tão social, né? Então a gente precisa trabalhar para desmistificar, divulgar e democratizar, e também visa aprender com a comunidade da escola, escolarizar, valorizando principalmente os processos de imaginação e a espontaneidade das crianças. Pode passar, né? Em 2021, a gente atuou em 2 escolas, uma em Santa Maria, Escola de Ensino Fundamental Joaquina de Carvalho, e a segunda em Erechim, localizada na Erechim, também de ensino fundamental. A da Escola 7 de Setembro, em Erechim, é pública, né? E a Escola Joaquina de Carvalho é uma escola privada, mas ela atende crianças em vulnerabilidade social. Pode passar. O jogo Sismo Escola, pode passar, né, Bárbara, que daí eu acho que eu explico melhor. O jogo Sismo Escola, ele partiu de um jogo que foi desenvolvido na minha tese de doutorado, intitulado Lugar da Poética na Docência, de projeto nos cursos de Arquitetura, Imaginário Social e Educação. Foi um dispositivo desenvolvido que eu desenvolvi para dialogar com arquitetos e urbanistas através de imagens. Então, a gente parte desse dispositivo desenvolvido junto à minha tese, que se chama Sismo, Significações Imaginárias em Movimento, é o significado da palavra, mas ele traz também essa questão da metáfora do sismo geológica, né? Essa metáfora geológica do sismo, de movimento, de reverberar a condição, e a gente faz uma versão para a escola. Pode passar. Né? Então, o jogo, o Sismo da tese, ele é desenvolvido na ideia de jogo de Hans Gadamer, né? Como modelo, o jogo, então, ele entra aqui como modelo de experiência estética, né? Também vai dialogar com Ferri, no conceito de dispositivo formativo. A gente trabalha a parte das narrativas, né, da interpretação dentro da hermenêutica filosófica, e vamos trabalhar no imaginário com a mobilidade de imagens, e dentre os teóricos do imaginário a gente dialoga com Castoriadis, com o imaginário social, e também tem muito de Bachelard, a imagem poética, a imagem da matéria, são conceitos que a gente trabalha, muito também baseado nas experimentações de imagens do Atlas Mnemosyne e de Ebbe Warburg e o Museu Imaginário de Morro. Pode passar.
São alguns teóricos. Bom, no Sismo Escola, aqui está a configuração do jogo da minha tese, né? Que, no caso, o objetivo era movimentar imagem. O jogo, ele parte de imagens afetos, que a gente chama, então, que são solicitadas anterior ao dia do jogo, no momento anterior, para os participantes. Então, no caso aqui dos arquitetos, eu pedia para eles trazerem as imagens afetos relacionadas à arquitetura e urbanismo. No caso da escola, a gente vai pedir para os participantes trazerem afetos relacionados à escola que eles trabalham. E então o jogo parte dessas imagens afetos. Num segundo momento, entra no jogo as cartas dos elementos do bachelard, e no terceiro momento os disparadores. No caso aqui, tinha os disparadores da minha tese, mas a gente adaptou para os disparadores do projeto de extensão. Pode passar, né? No jogo, então só vou passar as etapas. Então, as imagens afetos, como eu expliquei, que a gente pedia para as pessoas trazerem, aqui foi algumas imagens que os participantes trouxeram, as imagens afetos. A gente começa com a questão da implicação do participante. Então, como ele, uma das questão assertiva da tese, das imagens afetos, que ficou muito forte, foi assim, ó, como a pessoa começa falando de imagens que são importantes para elas, ela fica implicada na dinâmica, e isso é muito importante para qualquer pesquisa e para construir qualquer diálogo, porque ela começa falando sobre ela, o que é importante para ela, e a partir do que ela traz, que é importante, desses temas que ela traz, a gente vai direcionando a dinâmica. Então, cada dinâmica é muito diferente uma da outra, porque ela vai partir desses afetos que a pessoa coloca na mesa para a gente trabalhar. Pode passar, né? Depois de falar dos afetos, a gente coloca na mesa uma imagem que é a carta criança, que a carta criança entra no jogo, que daí a gente vai reverberar, vai mobilizar as imagens afetos em função da criança. Então, o participante ele vai voltar para os afetos e vai dizer o que isso se relaciona com a criança. Pode passar, né? A etapa 3 são os elementos de bachelard. Eles têm como objetivo trazer nuances para o jogo. Por exemplo, a água vai movimentar as questões dos afetos, dos sentimentos, do que é importante para a pessoa, só um exemplo, né? O ar, as cartas do elemento ar, elas trazem a questão das relações entre as pessoas, dos sonhos, do que movimenta a escola. Pode. Daí tem o elemento terra e o elemento fogo também. A terra, ela fala muito de onde a escola se sustenta, e do fogo, do que anima aquela comunidade. E a etapa 4 são os disparadores. Eu vou passar agora a palavra para a Débora. Então, na sequência, né, elaboramos junto, a nossa equipe de extensão era composta com as equipes daqui de Erechim e de Santa Maria, né, então nós tínhamos junto a professora Tânia, colaboradora, né, que é na área da educação especial, e também estudantes da arquitetura. Aí elaboramos em conjunto, através de reuniões remotas, né, junto com as estudantes, inclusive, painéis semânticos. E nesses painéis semânticos, nós colocamos, então, as nossas ideias dos disparadores, que foram pensados para trabalhar com a escola, né? Então, partimos de 3 escalas: a escala do planeta, da cidade e do edifício, para refletir, né, nesses disparadores, a partir da importância e a questão do habitar, né, com a escola. Então, esse é um modelo do painel semântico elaborado no disparador planeta. Em cada disparador, então, nessa etapa do jogo, nós tínhamos também a definição, né, de cartas que viriam para a mesa, né, nesse momento oportuno que estaríamos debatendo cada um dos disparadores. Então, aqui um exemplo do painel semântico da cidade, algumas imagens, e de algumas cartas que trabalhamos, né, no momento de discussão desta etapa. E, na sequência,
o edifício, né? Então, um dos três disparadores, com alguns modelos de carta, buscando trazer, né, com o nosso participante essa reflexão, esse diálogo sobre o que a escala do edifício, né, faz ela refletir sobre o lar, sobre o edifício da escola e que significações relacionadas ao edifício surgiam, né? Na etapa 5, que é a etapa mais na parte final do nosso jogo, chegava o momento das cartas das ações poéticas. Essas ações poéticas, elas buscavam promover, então, uma ideia de ação, né? Então, haviam algumas perguntas, por exemplo, como a cidade poderia ser melhor para as crianças? Ou propor uma vivência com as crianças sobre tecnologia e natureza. Então, as ações poéticas instigam a ação do participante, como ele poderia pensar em agir em propostas pedagógicas com as crianças, voltada a partir dessas reflexões que o jogo suscitou. Agora eu vou falar, então, um pouquinho, nesses momentos finais, sobre o exemplo, né? Então, um dos jogos, né, com um dos participantes que foi desenvolvido aqui na Escola Estadual em Erechim. As fotos que irão seguir são fotos da mesa mesmo, né, da nossa conversa com as cartas físicas, e de todas as etapas, vou trazer exemplos. Então, a gente ficava numa sala, eu, no caso, a estudante voluntária da extensão e o participante individualmente, e as cartas iam surgindo, né, a gente ia colocando na mesa, de acordo com as etapas que nós mencionamos que o jogo foi pensado, né, iniciando, então, pelas cartas afeto. Nesse momento, então, essa participante trouxe 5 cartas relacionadas com a experiência dela de afeto com a escola, né? Por exemplo, a escola, para ela, lembra a relação com a natureza, ou segundo uma outra carta que ela trouxe, lembrando que é muito importante, segundo o entendimento dela, a interação social dos alunos, e essa interação, sim, está ligada à aprendizagem. Trouxe cartas lembrando a primeira turma na escola estadual e uma escola rural, que foi a primeira turma que ela lecionou, e também a questão das amizades, que são as professoras com quem ela convive na escola. Então, esse seria o primeiro momento, né, que ela coloca na mesa e explica os afetos dela, né, em relação à escola e à profissão. Nesse segundo momento, temos, então, um exemplo de quando acontece na mesa e no jogo a reflexão sobre os elementos terra, ar, fogo, agora me perdi, Júlia, e água, né? São 4 elementos. Então, nesse momento, ela visualiza primeiro as cartas dos elementos e todas as frases e imagens que foi planejado que existem no sismo para esse elemento, e depois ela é convidada a fazer uma reflexão, trazendo para a mesa, de acordo com a vontade dela mesmo, as cartas afeto, que para ela fazem relação com o elemento terra. E aqui tem um momento do jogo que foi muito significativo, que ela faz uma relação trazendo uma das imagens afeto, que era uma carta da turma da escola rural, e essa turma, para ela conta que foi muito especial porque tinha uma criança com dificuldade de aprendizagem, que tinha repetido anos sucessivos na escola, e com esse estudante ela conseguiu assim compreender a maneira como ele conseguia aprender, e foi utilizando práticas diferenciadas, e ao final do ano ele conseguiu a aprovação. E nos anos subsequentes ele nunca mais reprovou. Então essa cartinha era guardada pela professora como uma carta mostrando como é possível, sim, o renascer, né? Ela relaciona a terra ao alimento e ao germinar. Então, a esse germinar da esperança, germinar do potencial, né, de aprendizagem daquele estudante. E ela também coloca, junto à carta terra, com essa imagem de tijolos, a carta afeto dela, que ela relaciona como a escola deveria ser. Um lugar livre, iluminado, aberto a tantas experiências que as crianças vêm construir. Então, no slide eu coloco trechos, né, da fala da professora no momento do nosso jogo. Quando surge o momento dos disparadores, né, em relação ao planeta, é um momento também muito significativo do jogo com essa professora, porque ela relaciona muito fortemente,
se identifica muito com as cartas que falam que somos parasitas, né, no planeta, no sentido que o planeta é um sistema com ciclos, mas o ser humano não respeita esses ciclos, e que todos esses elementos que a gente trouxe nas cartas, né, então a água, o fogo, a terra e o ar, são sim significativos desse sistema, que precisaria ser respeitado. Nos disparadores da cidade, também ela traz, assim... Débora, falta só um minutinho, tá? Acho que você já está encerrando, não é isso? Exatamente, isso aí. Tá bom. Nos disparadores da cidade, então, ela comenta a importância de a gente pensar a cidadania, né, e relaciona a diversidade, e traz, assim, essa visão de que a cidade, ainda assim, é muito excludente, e que a escola, né, também precisaria trabalhar muito isso com as crianças. E no final, então, a gente convida, na etapa final do jogo, a fazer ela dizer o que essa experiência do jogo significou para ela. Também foi um momento muito significativo para nós, porque a gente estava, né, vivenciando esse dispositivo. Eu, pela primeira vez, a Josiclé já tinha experiência do jogo da tese, e a professora montou essas imagens, dizendo que gostou muito da atividade, que acendeu nela assim, um ânimo muito importante, né, e relacionou com a questão do planeta e com a questão da vida, né, que é o fato de a educação e a vivência com as crianças significar. Aqui são algumas das nossas referências. Muito obrigada. Obrigada, Débora e Josi. Então, passamos agora ao último trabalho, que aí, no caso, sou eu que vou compartilhar. Alexandre, eu vou pedir para você controlar meu tempo, né, que eu sou meio perigosa. Então, pode me interromper, tá? Tá em tela cheia, gente? Sim. Tá, deixa eu só empurrar o nosso rosto para o lado para poder ver. Então, cumprimento novamente vocês, né? É um prazer estar aqui, apresentando uma experiência, na verdade, duas experiências de participação social, experiências potentes. Então, esse trabalho ele foi desenvolvido, né, em autoria com o doutorando Alan Flandes. O Alan, como eu já comentei, ele faz doutorado no PROARC. Então, eu vou apresentar um pouco do que foi essa atividade que a gente realizou no Rio de Janeiro, e também o Alan trouxe aqui nesses slides a experiência que ele teve no doutorado sanduíche, que ele fez em Berkeley, na Califórnia. Tá? Bom, essa primeira experiência, o mapeamento afetivo do Rio de Janeiro, foi uma atividade assim, bastante potente, uma parceria entre dois grupos de pesquisa, o Grupo Ambiente e Educação, que é o grupo que eu coordeno, o Grupo Sistemas de Espaços Livres, que é coordenado pela professora também do PROARC, professora Vera Tangri, e a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, além da Secretaria Municipal de Educação. Então, essa atividade, ela compreendeu um momento, né, uma ação simultânea que foi realizada nas escolas da Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro, né, só uma observação, que essa rede municipal é a maior da América Latina, a gente tem assim, em torno de 1.500 escolas, então uma rede bastante abrangente. E essa atividade ela aconteceu num único dia, né, o Dia Mundial do Urbanismo, que foi no dia 8 de novembro de 2019. Então, foi uma atividade que teve a participação das escolas por adesão, não teve a obrigação de participar, mas a gente teve assim, uma grande representatividade, né, com muitas escolas participando dessa atividade. Então, a proposta, né, desse momento, né, dessa ação potente, dessa participação social, foi entender qual cidade que existe aos olhos desses estudantes, né, tanto estudantes crianças, né, como os jovens. Então, a gente está contemplando aí olhares diversos que abrange infâncias e juventudes, de diferentes localidades, de diferentes
contextos, né, entendendo que o território do Rio de Janeiro é um território bastante complexo, com muitas vulnerabilidades, muitos conflitos, muitas diferenças. Então, como objetivos, né, desse trabalho, foi a contribuição com a formação de uma consciência crítica sobre a cidade, né, contribuindo para a sua formação cidadã, contribuir com a visibilidade e autonomia de atores sociais que geralmente não têm essa potência, né, de serem ouvidos, de dialogarem com o poder público, então são atores que geralmente são invisibilizados e subalternizados. Então, a ideia é resgatar esse direito à cidade, entendendo que essas crianças e jovens, elas habitam a cidade sem, de fato, terem acesso, né, terem o direito à cidade, resgatar a vitalidade da cidade, né, como potência educativa, divulgar e compartilhar essa visão coletiva das crianças e dos jovens sobre a cidade e o seu futuro, e contribuir com o Plano de Desenvolvimento Sustentável, né, o PDS, que foi elaborado pela Prefeitura. Então, é importante chamar a atenção, né, que esse trabalho ele teve uma ação assim, muito potente de trazer subsídios para uma política pública, né, subsídios para a Prefeitura do Rio de Janeiro, nesse caso, né, específico, o Plano de Desenvolvimento Sustentável, que tem uma relação direta com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como já foi mencionado aqui nas apresentações iniciais. Então, tem todo o alinhamento, né, a Agenda 2030 da ONU, e essa atividade, né, que vai ser uma atividade curricular, a gente teve uma interrupção em 2020, 2021, por conta da pandemia e o fechamento das escolas, então a gente está ainda, né, se debruçando, apesar de já ter elaborado o relatório final, e o Plano de Desenvolvimento Sustentável já foi publicado pela Prefeitura, a gente tem acesso livre ao entrar na plataforma da Prefeitura, no Participa.Rio, mas é uma atividade que a gente está, que pretende, né, que, na verdade, com essa parceria com a Prefeitura, é uma atividade que vai acontecer de forma curricular todo ano. Então, a gente já começou o mapeamento afetivo 2022, ontem, para ser mais exato, ontem foi no mesmo dia, né, 3 anos depois, 8 de novembro de 2022, a gente já teve todo esse movimento, né, das escolas participando, né, dessa atividade. Então, a atividade anterior, que aconteceu em 2019, foram 736 escolas participando, como eu falei, foi por adesão, uma participação voluntária. E nesse mapa, né, a gente pode notar aqui, o mapa da cidade do Rio de Janeiro, essas linhas laranjas, elas estão correspondendo à divisão do território do Rio de Janeiro em suas coordenadorias de educação, que são as chamadas CREs. E as gotinhas azuis são as escolas participantes. Então, a gente pode perceber que teve algumas regiões, a gente teve uma participação maior, outras uma participação menor, mas, de qualquer maneira, a gente contemplou essa grande diversidade que é o território do Rio de Janeiro. Então, foram em torno de 14 mil documentos tabulados, né? Foi um trabalho simples na sua execução e aplicação, mas bastante complexo em termos de análise. Então, a atividade ela se deu a partir de 2 perguntas, né? A gente queria entender como é que era o caminho que essa criança percorria, né, no seu cotidiano, então ela poderia responder essa atividade com desenhos e ou palavras, e a segunda pergunta, né, a ideia de uma visão mais prospectiva, né? Depois que você respondeu a primeira pergunta, o que você gostaria para esse caminho, né? Tentando contemplar aí essa visão crítica, né, esses desejos que as crianças têm sobre a cidade. Então, aqui um pouco desse resultado, né, final, nesse mapa síntese, a gente tem aqui algumas falas, né, por regiões, né, por coordenadorias, então, percebe-se aqui fortemente essa consciência crítica, que as crianças e os jovens têm, sim, condições, né, de debater a cidade, de cobrar do poder público ações transformadoras. Então, algumas falas, como, por exemplo, a questão da arborização,
a própria questão do direito à infância, a questão do lixo, da violência, né? Teve criança que respondeu assim, eu queria uma árvore. Ou, por exemplo, frases impactantes como, por exemplo, cidade maravilhosa para quem? Né? Então, retratando aí condições assim, muito fortes, né? de vulnerabilidade e de conflito que existem no território complexo como a cidade do Rio de Janeiro. Então, o momento que a gente está agora, né, é a revisão desses procedimentos metodológicos, das categorias que foram utilizadas na primeira atividade, em 2019. A gente está fazendo também um recorte dos participantes, então vamos trabalhar em cima de séries específicas, né, ou melhor, de anos específicos do ensino fundamental 1 e do ensino fundamental 2, terceiro, quinto, sétimo e nono ano. A capacitação e treinamento tanto da equipe de pesquisadores que vai participar dessa análise, né, isso vai acontecer a partir de janeiro, a gente precisa formar esses pesquisadores para conseguir dar conta, né, dessa quantidade enorme de formulários, e também a capacitação e treinamento desses representantes, né, das coordenadorias, assim como os professores. A gente ontem pôde acompanhar um pouquinho a atividade em 11 escolas, né, vimos que existe aí um engajamento, né, muito forte dos professores, muito preocupados em discutir a questão da cidade, né, com os estudantes, entendendo que todos esses aspectos eles são importantíssimos, né, para essa formação cidadã. Então, a gente está nesse momento, né, ontem foi a aplicação do mapeamento afetivo 2022, e a partir de janeiro a gente vai ter de novo, né, um momento de análise com os principais resultados, e isso depois vai ser publicado, né, e divulgado no site da Prefeitura do Rio de Janeiro. Bom, a segunda atividade, né, é um projeto de saúde global, que foi desenvolvido em parceria com a professora Débora, que é da Universidade de Berkeley. Como eu falei, esse trabalho ele foi parte, né, das atividades do doutorado sanduíche do Alan Flandes, na Califórnia. Então, nesse doutorado sanduíche, essa atividade que foi realizada pelo Alan, junto com um grupo de pesquisa da professora Débora, eles apresentam uma reflexão sobre o projeto de saúde global que foi desenvolvido, né, em parceria com uma escola, né, localizada em Sacramento, e que atendia ao high school, né, que corresponde ao nosso ensino médio aqui no Brasil. Então, era uma escola alunos do 10º ano, e essa escola tinha aí um caráter profissionalizante, né, voltado para a área de saúde. Então, aqui alguns comentários, né, que o Alan coloca sobre a importância, né, dessa atividade, que tem um foco também nos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, preconizados, né, pela Agenda 2030 da ONU, e o desafio, né, era explorar essa ideia, né, de como pensar a saúde pública, a saúde desses territórios, desses estudantes, né, em situações assim mais localizadas, em termos de sociedade global. Então, aqui, né, já expliquei, foi parte das atividades de doutoramento do Alan, na Universidade da Califórnia, em Berkeley. A ideia, então, é ajudar alunos do 10º ano a explorar os desafios da saúde pública em uma sociedade global, usar pesquisas alinhadas aos ODS, identificarem problemas de interesse, né, coleta de dados, criar artefatos e propor soluções, e divulgar, discutir eventos atuais, questões de saúde pública e objetivos desses alunos. Então, interessante de trazer também a ideia que essa atividade ela integrou estudantes de pós-graduação de Berkeley, orientados pela professora Débora Meltvedt, mas também alunos do high school, né, do ensino médio, dessa escola localizada em Sacramento. Essa atividade, né, ela fortaleceu o diálogo sobre aprender o que os jovens pensam e sentem sobre os atuais problemas da saúde global, ajudando a avaliar, né, esse
esse olhar do aluno sobre o problema da saúde pública ao nível local e internacional, o engajamento desses alunos, né, esse empoderamento e também a sua corresponsabilização, né? Eles teriam que focalizar um problema específico, né, relacionado à saúde e de que maneira que isso poderia ser resolvido, ou seja, numa visão também de corresponsabilização, não somente de colocar toda a responsabilidade, né, de materializar propostas na conta do poder público, na conta da esfera pública, mas também trazer o pensamento, né, que esses alunos pudessem refletir sobre as possibilidades, né, de enfrentamento e de solução desses problemas. Mais 2 minutos, Gisele. Tá bom, estou fechando. Então, nesses diálogos, né, aprenderam que os jovens pensam e sentem sobre os atuais problemas da saúde global, comunicar com os alunos sobre o seu processo de engajamento cívico, enquanto analisavam um problema de saúde pública e propunham uma solução, conforme eu mencionei. E aí eu acho que a gente tem que olhar com atenção os pontos de contato, né, que essa atividade, né, em uma realidade bastante distinta, né, que é norte-americana, com a nossa realidade do mapeamento afetivo, que foi realizado aqui no Rio de Janeiro. Então, o que a gente está trabalhando agora são as possibilidades de desdobramentos, muito em relação a esse foco, né, de tratar problemas específicos ao nível local, né, porque o mapeamento afetivo ele trabalhou como uma escala global, uma escala totalizadora, mas a gente precisa também olhar as realidades locais, não pode se pensar na rede como uma única realidade, a gente tem uma diversidade muito grande, então acho que esse é um ponto de contato importante, né, para a gente pensar nas realidades locais e também colocar essa corresponsabilização para os estudantes, que eles possam, de alguma maneira, trazer aí as suas soluções, né, de como materializar possibilidades de melhoria, né, de concretização tanto na qualidade ambiental, como na qualidade de infraestrutura, como na questão da saúde, como é o caso aqui da Califórnia. Então, assim, para fechar, né, uma questão que para a gente pensar, né, rever essas preconcepções, né, que a gente tem aí, geralmente, um silenciamento e uma opressão que são experimentados por esses grupos que são invisibilizados e subalternizados, né, entendendo que esses jovens e crianças eles são imaturos ou incapazes de opinar, ou mesmo, como diz o pedagogo espanhol Jorge de la Rosa, a ideia de que a gente pode responder pelos jovens e pelas crianças, entendendo que suas demandas elas são claras e transparentes e que esses adultos eles podem na verdade, né, opinar e responder por esses jovens atores, né, esses sujeitos que precisam realmente potencializar suas vozes. Então, a corresponsabilidade de crianças e jovens em assuntos da cidade busca, então, reforçar a capacidade desses líderes cívicos de valorizar e usar a percepção dos jovens para criar melhorias em políticas públicas, e considerar essas crianças e jovens como agentes transformadores da cidade, né? Então, a nossa ideia é contribuir com metodologias que reconheçam essa temporalidade, essa particularidade, essa diversidade dos territórios e dos seus habitantes, evitando, sim, o uso de dados gerais, né? Dados coletados e construídos como ideias assim totalizadoras. E, por fim, né, concretizar políticas públicas que estejam mais relacionadas com essas realidades locais, com um apoio maior de políticas sociais de redução das vulnerabilidades em territórios de conflito ou territórios periféricos. Então, aqui um pouco das nossas referências, e aqui, por último, né, os nossos contatos, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre os nossos trabalhos. Muito obrigada. Então, a quem acompanhou até agora, aí a gente quer agradecer e convidar para o debate. Parabenizo aí a apresentação de cada um dos trabalhos. Acredito que as conexões são de diversas ordens, né? Não é um único fio condutor que perpassa todos os trabalhos. A gente vê um esforço acadêmico e profissional
de ressignificação do nosso campo, com a busca por outras posturas epistêmicas, metodológicas, de se relacionar com os sujeitos que não são só as crianças e jovens, porque a gente não coloca eles, né, nesses trabalhos todos em uma bolha, mas a gente permite que eles se tornem, né, visíveis e percebidos, e de um modo muito especial é importante que nos demos conta, né, que toda essa dimensão sensível que todos os trabalhos aqui apresentaram, ela se concretize mesmo, e não seja só, como também a gente vê no mundo dos adultos, no âmbito da participação social, algo que depois não reflete na sua vida, e isso é muito frustrante. É importante que, seja nas políticas públicas, seja na concretização do que essas políticas fazem na vida do cotidiano, onde vivem essas crianças e jovens, que eles se percebam, então, como atores valorizados. E acho que olhar isso dentro de um contexto, né, do nosso campo profissional, em diálogo com várias outras áreas, mostra que a arquitetura e o urbanismo têm atentado por um cenário de transformação, principalmente no âmbito universitário e acadêmico, né, onde que a gente não concentra mais agora só as nossas pesquisas, que também é fertilizada pelo campo da extensão, no sentido de que fiquemos, né, trancafiados dentro das paredes da universidade, mas que a gente transborde para a sociedade nesses diferentes diálogos. Enfim, gostaríamos aí de ouvir os participantes, se tem questões. Se não tiverem questões, a gente vai perguntar entre nós, porque eu já tenho questões também. Mas vamos abrir a quem nos assiste, né, Vanessa? Acho que você pode se incluir também nesse debate, acho que é importante. Eu tenho uma questão, sou participante, mas eu tenho uma questão. Ótimo. Para a equipe ali do Cal Educa, né, que são vários, né, envolvidos, se esses materiais que vocês desenvolveram, eles estão disponíveis, porque eu pensei que no projeto aqui em Santa Maria, em Erechim, a gente poderia estar aplicando alguns instrumentos que vocês desenvolveram e construindo relações, assim, daí eu gostaria de saber como a gente pode ter acesso a esses materiais, né? Porque eu achei bem interessante esse estudo que vocês fizeram com o BNCC, né? Com a base nacional curricular e o que vocês encontraram mais interessante para o segundo, terceiro, quarto, quinto ano, né? Porque aqui foi uma dificuldade que a gente está tendo esse ano, que a gente está fazendo dinâmicas para as turmas, de desenvolver dinâmicas que fazem mais sentidos para determinados anos, né? Por exemplo, a gente teve uma experiência muito positiva de uma dinâmica que a gente desenvolveu para o primeiro ano, que as meninas construíram um skyline de rua e a gente discutiu a questão da rua com as crianças do primeiro ano, onde eles desenhavam e a gente ia construindo completando aquela rua junto, né, com as crianças. Já essa dinâmica aplicada para o segundo ano e para o terceiro, principalmente, ela não funcionou direito. Então, a gente está fazendo essas análises assim muito com base na experiência da sala de aula e nessa revisão, né? Já para o quinto ano, a gente desenvolveu uma dinâmica para eles reconhecer a escola deles através da planta baixa da escola, e foi muito interessante. Agora eles andavam pela escola, com a planta baixa da escola, tentando reconhecer a escola a partir dessa representação arquitetônica de planta baixa. E agora a gente vai testar no quarto ano se funciona também como funcionou no quinto. Então, eu acho muito interessante essa abordagem de vocês e para a gente estar construindo pontes assim para discutir e desenvolver, ver o que deu certo, o que deu errado, né? Então, seria essa a minha consideração, assim, de curiosa. Legal, Josicler. Temos a inscrição também da Amanda, é isso?
Amanda quer fazer a Olá, sua questão? olá, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Conseguem me escutar? Sim. Eu sou a Amanda, eu falo da Universidade Federal do Espírito Santo e eu trabalho com patrimônio e estou desenvolvendo uma pesquisa no âmbito do mestrado que envolve a participação social em diferentes escalas. E eu tenho uma pergunta, achei muito interessante todas as apresentações, agradeço a oportunidade de estar ouvindo vocês. Eu tenho uma pergunta para o Rafael e para a Mariana também, que eu queria saber um pouco mais sobre o processo de elaboração das propostas, das práticas pedagógicas. De onde veio o levantamento dessas ferramentas que vocês propuseram? Se houve algum processo de estudo de caso ou se houve alguma testagem dessas ferramentas para que pudesse se estruturar uma metodologia mais específica. Obrigada. Bom, Alexandre, eu tenho uma pergunta, eu acho que a gente pode fazer em blocos, né? 3 Com perguntas, certeza. aí Uhum. abre para a resposta, Ótimo. e depois, se tiver mais alguma, a gente faz uma nova rodada. A minha pergunta é para a Josi e para a Nébora, sobre a questão dos afetos. Fiquei curiosa de saber, né, que vocês colocaram que as crianças foram convidadas a selecionar imagens que estivessem relacionadas aos afetos com a escola. Aí minha pergunta é uma dúvida, né? Essa questão do afeto, de como você se sente afetado, porque eu vi ali nas imagens, né, aspectos bastante positivos, né, com emoji sorridente, coração, mãos unidas, a imagem de uma mulher que era a mãe. Mas quando a gente fala aí dessa relação com a escola, né, muitas vezes essas relações não são somente topofílicas, digamos assim, né? Muitas vezes a gente tem situações aí de incômodos, de constrangimentos, de verdadeiras aversões à própria escola. Então, quando vocês falam dos afetos, eu pensei assim na questão de ser afetado, que não necessariamente seriam só coisas boas, mas de que maneira que essa escola ela, né, impacta esse estudante, tá? Ok, então começamos da Mariana e do Rafael para responder. Sim, pode ser. É Amanda, né? Amanda, obrigado pela participação aqui e pela pergunta. Eu acho que o que é a base, né, para a construção dos 4 trabalhos, né, as propostas, as práticas pedagógicas de arquiteto e urbanista, ações dos arquitetos e urbanistas na escola, o que nos une aqui é que dos 5 que participaram, né, dos 5 que produziram as propostas, 4 fazem parte do Grupo Ambiente e Educação, que é um grupo de pesquisa lá do PROARC, né, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ, e lá nesse grupo a gente trabalha muito com a pesquisa e a relação, né, da arquitetura e urbanismo com a infância, com as infâncias, né? Então a gente já tem essa prática, né, de trabalhar, ir a campo, entender como que funcionam essas práticas de pesquisa com as infâncias, e a gente partiu muito desse ponto, né, dos dispositivos que a gente vem construindo, a nossa relação, né, nessa pesquisa, nesse dia a dia, nesse contato, como que se fazem as pesquisas com as crianças. Então, a gente já desenvolve aqui alguns dos dispositivos. Então, essa foi a base fundamental. E aí, na hora de levar isso para o concurso, né, na hora de construir essas metodologias, né, esses trabalhos, a gente se deparou também com a BNCC, porque a gente não tinha essa prática, né, de trabalhar com esses documentos. A gente ia mais a campo, mais, digamos assim, freestyle, né? A gente tem as nossas referências, mas a gente não trabalhava diretamente com a BNCC. Então foi interessante nos depararmos com a BNCC, porque a gente conseguiu fazer um cruzamento, né, daquilo que a gente pratica nas nossas pesquisas com o que os documentos pregam. E aí foi meio que juntar, né, agregar essa metodologia e construir essas propostas, né? Então, é basicamente isso, é o trabalho que a gente desenvolve no grupo de pesquisa com relação às abordagens com as infâncias, construindo metodologias, né, de
de pesquisa em campo e agregar a esse documento, né? Esse, não só a BNCC, como outros também. Mas, sim, foi fundamental ter essa base, né? Essa base de trabalhar já com a infância e com essas metodologias, ela foi fundamental para a construção das propostas. E eu não sei se a Mari quer comentar alguma coisa, mas eu acho que, se ela quiser complementar. Não, eu vou só complementar um pouquinho. Josi, eu coloquei no chat o link, né, do site do Caueduca, onde tem as nossas propostas e as outras que foram premiadas e menções honrosas. Então, acho que é um repertório bom assim, para vocês, né, se apoiarem e colocarem em prática por aí. E também, junto, né, com essa questão da Amanda, é só falar que a gente, no trabalho em si, a gente toma um cuidado para que esses dispositivos eles não fossem focados em nenhuma realidade só. A ideia era que ele fosse trabalhado em todo o território nacional, então as metodologias elas são sempre abertas para que não houvesse, né, esse nicho assim, de alguma realidade ser melhor trabalhada do que a outra. Acho que é isso. Acho que agora a Josi e a Nébora podem responder. Eu posso, Nébora, começar aqui? Sim, claro. Uhum. A ideia da imagem afeto, Gisele, desde lá para conversar com os arquitetos, foi o afeto, até eu fui muito questionada assim, como na época da tese, assim, quais os autores que eu dialogava para falar de afeto. Eu disse, não, eu não dialogo com nenhum autor específico, eu disse, é bem mais no sentido, assim, do dicionário mais popular mesmo, que é alguma coisa que me afeta e que tem esse caráter positivo, que traz essa questão positiva, porque a ideia era a implicância o implicar o participante de trazer ele para emergir nesse espaço da dinâmica e que ele fosse espontâneo e que ele tivesse assim, que ele se abrisse, que o jogo pudesse tomar a forma dele. Então o afeto tem esse sentido. Então a gente pede antes, no caso ali foi para os adultos que participaram das dinâmicas, que são imagens que para eles representa os aspectos bons da escola, que eles dizem assim, isso é a minha caixa de afetos, a minha caixa de recordações da escola. Então, a gente parte dessa questão positiva, então, para dar a partida da dinâmica. Então, na verdade, ele dá a partida e ele acaba essa questão dos aspectos positivos sustentando ali, querendo implicando, né? Implicando o participante. Contudo, é o início só. Quando você daí começa a dinâmica, principalmente com o bachelar, que vai trazer os elementos e outros tons, essas questões tão importantes quanto os aspectos, elas surgem naturalmente ao longo da dinâmica. Então, eu vou só dar um exemplo que foi bem marcante, tanto na dinâmica com os agentes da escola, os participantes da escola, quanto com os arquitetos urbanistas, no caso da minha tese, que é uma carta da terra, que ela tem uma figura de um muro de tijolos. Então, quando os arquitetos urbanistas, às vezes um arquiteto, eu me lembro que ele falou, um professor falou isso aqui, isso aqui é o que a gente repete em sala de aula todo dia, e o tempo que não deixa a gente refletir sobre o que a gente faz na sala de aula. E daí ele começa, aquilo foi um gatilho, aquela carta dos tijolos, para ele falar das suas mazelas. Então, eu tenho que preencher diário, então eu tenho que preencher tal documento. Então, daí ele disse até que momento que isso acaba sendo mais importante do que os momentos de reflexão, né? Então, ele traz isso. No caso da escola também. Só que como é uma figura aberta, às vezes alguém vai puxar aquela imagem para trazer questões positivas, né? Mas no caso da escola também vai aparecer em algumas falas como resistência, porque você hoje trabalhar com escola, assim, escola pública, escola, isso é legal do trabalho que a gente, até
conversa que a gente teve no GAI, aquele dia apresentando, que vocês colocaram isso, o interessante de conversar com esses adultos é que eles têm muito essa questão da resistência. Então, eles vão trazer a SUS da Terra muito assim, ó, porque tá aqui na escola, no dia a dia, é resistir. Né? Principalmente o docente tão maltratado no nosso contexto, né? Então, quando você trabalha com as crianças em vulnerabilidade, o que a gente vê? Que esses afetos, eles sustentam, eles dão resistência para as pessoas superarem as mazelas do cotidiano, que são muitas. Então, por exemplo, tanto dos arquitetos e urbanistas, eu tive choro, eu tive tudo. Teve uma partida que durou 4 horas, porque no caso da tese eu não colocava tempo. Então, durou 4 horas porque eu deixo as pessoas... A gente tinha essa ideia de uma formação docente também, junto com a dinâmica que a gente levou para o sismo da escola. Porque nesses conceitos, por exemplo, Ferri ou mesmo Gadamer, ele vai dizer que a formação do sujeito, ela precisa dessa esteira reflexiva. Então, a gente partia do pressuposto que se a gente consegue implicar o sujeito com os afetos, ele vai entrar tanto no jogo que ele vai começar a falar da vida dele e vai refletir sobre os seus atos, o que ele faz. No caso da escola aqui em Santa Maria, durou mais ou menos 1 hora e pouco. Por quê? Porque a gente encurtou algumas etapas que tinha na minha tese que no da escola não... Porque eles tinham horários, assim, menores, né, Nébora? Assim, 1 hora para conversar com vocês. Então, a gente já tentou adaptar. Mas eu não sei se eu te respondi. Ele vem como assim, é o que a gente considera que é o que sustenta o dia a dia da pessoa na escola. Ela só lida com os problemas porque ela tem os afetos, tá? Entendi, então, entendi. por exemplo, assistente social, que foi muito Não, forte. que eu fiquei pensando o seguinte, né? Como isso foi abordado com as crianças, né? Vocês já usaram a palavra afeto. É isso que eu queria saber. Não levou o jogo para as crianças, foi só para os adultos. Entendi. Né? Entendi. E, por exemplo, com a assistente social, o dia que ela fez o jogo, ela tinha vindo de uma visita que ela em 15 anos de instituições, ela estava em estado de choque, ela relatou isso para a gente, com a condição que a família que ela visitou morava. Ela disse, Josi, eu nunca me deparei com uma situação de tamanha pobreza. E ela jogou depois dessa visita que ela teve de manhã, entendeu? Então, ela começa com os afetos, mas, assim, ó, a visita trouxe a tônica da dinâmica dela. Que são foi disparadores, né? Disparadores. Vou Obrigada. passar para a Nébora, porque também a Nébora aplicou em outro contexto, né, Nébora? Sim, mas você explicou muito bem, eu acho que seria isso, e eu estava aqui refletindo, né? Esse jogo sismo, ele é muito individual, então fazer com as crianças teria que ser revisto uma outra maneira, né? Nesse formato, ele é feito para o pesquisador e o participante naquele diálogo, e que o pesquisador fala muito pouco, ele mais escuta. A gente está ali para acompanhar o emergir dessas reflexões que a pessoa vai fazendo, né? Então, eu acho que os afetos, de fato, se não existisse naquele momento, talvez não existisse a abertura para a dinâmica, para conversar com a gente, porque somos estranhos a eles, né? Então, eu acho que foi justamente como a Josi explica, assim, é a maneira deles se implicarem na atividade, mas que teria que ser completamente repensado com as crianças, né? Eu acho. Temos mais alguma questão? Eu queria fazer só um comentário, se alguém não tiver mais nenhuma pergunta, até para a Amanda, que está trabalhando aí com patrimônio. Amanda, você é da Federal do Espírito Santo, não é isso? Então, no mapeamento afetivo, que a gente fez aqui no Rio de Janeiro, foi interessante ver que mesmo as perguntas sendo abertas, né, para as crianças responderem, né, sobre os percursos e o que elas gostariam, foi bem interessante de ver como é que, naturalmente, crianças representaram elementos do patrimônio, como, por exemplo, Cristo Redentor.
E não somente isso, né? Como, crianças que nunca foram Cristo Redentor, mas que nos seus percursos elas representaram, né? Elementos assim icônicos, né? Da paisagem, mas também símbolos, né? Desse patrimônio imaterial também, né? Que também está impregnado de afetos, né? De sentimentos topofílicos e que muitas vezes a gente não enxerga, né? Nas nossas pesquisas, né? Esse patrimônio imaterial que é importante, né? Para os moradores, né? Para os sujeitos que habitam aquele determinado território. Então, até o Alex Lamourier, que é um dos integrantes da equipe, é professor da Universidade Federal Fluminense e pós-doutorando lá do PROARC, ele está trabalhando muito essa questão do patrimônio, né? Como um desdobramento dessa pesquisa em um projeto de extensão lá na UF. Focando especificamente, né, foram várias categorias, né, várias respostas que foram aparecendo, né, e aí ele está focando especificamente, né, como um recorte da pesquisa, como um desdobramento, nesses olhares sobre o patrimônio que naturalmente apareceram sem que a gente, né, colocasse isso na pergunta, né, isso foi aparecendo nas falas das crianças. Se você tiver interesse, o Alex Lamounier, um dos integrantes da equipe, você pode depois olhar lá o projeto de extensão dele, lá da UF, tá bom? Mais alguém com alguma questão? Um comentário? Se a gente não tiver, acho que a gente pode fazer um comentário final, né, Alexandre? Eu acho que os trabalhos nos trouxeram, assim, sempre nos trazem, né, provocações, não só como nossos papéis como professores, né, educadores, mas também sobre essa questão profissional, né, como você bem colocou, tanto o trabalho os trabalhos do Caueduca, né, como o trabalho da Nébora e da Josi, como o próprio mapeamento afetivo e o trabalho que o Alan fez lá na Califórnia, a gente está assim, com uma perspectiva, né, que não dá mais para a gente ficar só na nossa bolha, né? É uma perspectiva que transborda os campos disciplinares e a gente vê assim, grandes possibilidades, né, de alavancar essas integrações, né, de uma maneira mais afetiva. Por exemplo, quando a gente fala aí da aproximação desses campos disciplinares, né, a gente está falando aí de formação cidadã, de como é que é importante que as crianças pensem sobre a cidade, que isso está lá, está incluído na Base Nacional Curricular, mas que muitas vezes, né, na realidade cotidiana, isso não é tão explorado como poderia ser. Então, acho que assim é uma possibilidade, né, que a gente percebe de uma maior contribuição do nosso campo de atuação, né, o campo da arquitetura e urbanismo, na formação cidadã, né, desses estudantes, expandindo esse olhar, nesse olhar de dentro da universidade, né, mas esse diálogo extensionista, esse diálogo com a sociedade, de que forma que a gente pode contribuir para que a gente não fique preso nas nossas bolhas, nas nossas próprias caixinhas, né, dentro dos nossos grupos de pesquisa, que a gente transborde sempre. E eu acho que é interessante também, acho que uma frase que o Alexandre colocou lá no início da fala dele, né, na abertura dessa sessão, de como que a extensão provoca essas ações transformadoras. Então, eu fico me perguntando, todas essas nossas atividades, elas provocaram transformações nos sujeitos que participaram das pesquisas, mas como nós, enquanto pesquisadores, como nós fomos transformados, né? Em que medida nós fomos transformados por essas experiências? Acho que é uma pergunta que a gente tem que se fazer, né? Os nossos olhares sobre as nossas próprias práticas, enquanto pesquisadores, enquanto arquitetos e urbanistas, e enquanto professores também, né? Porque a gente tem aí uma responsabilidade de formação também dos nossos alunos dentro da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Então, a gente sempre percebe que essas práticas de extensão, elas provocam uma transformação, um impacto na formação dos nossos estudantes lá da arquitetura. Isso sem dúvida alguma. E, da mesma maneira, a gente vem sempre se transformando, né? A cada
evento, né, a cada experiência, a gente tem se transformado e, enfim, né, com oportunidades, né, de pensar, de se ressignificar, de reinventar as nossas próprias práticas. Talvez o que a gente precisa nesse ensaio feito aqui, né, interinstitucional, que era a proposta da sessão livre, encontrar mais destes momentos, né? Eu acho que isso nos fortalece, nos potencializa. Nós ainda estamos sob uma inércia aí, né, de 2 anos de pandemia que nos Sim. imobilizou de certa forma. Fizemos muitas outras coisas, né? Mas também nos limitou para muitas ações. E acho que talvez, né, o próprio Guy, que durante um tempo ali intencionou algumas participações, começando da própria o evento sobre os territórios educativos, lá em 2015, né, Gisele? Então, a gente talvez tenha que resgatar esses momentos, né, porque lá foi um diálogo que eu lembro que trouxe outros participantes, né, como o poder público, escritórios de arquitetura, pessoal da pedagogia, né, lembro da pedagoga, eu acho que era a Goulart, né, a esposa do Haddad, né? Ah, sim. Eu esqueci o nome dela também. O sobrenome é Goulart, faltou o nome agora. Não, é a esposa do Haddad, não, a esposa do Lindbergh. Ah, do Lindbergh, confundi. Lindbergh, sim, também esqueci o nome dela. Maria Antônia. Maria Antônia. Então, acho que esses parceiros foram se incrementando ao longo do tempo, né? E bem como com as universidades. Então, acho que a gente tem que resgatar de alguma forma isso, talvez em parceria, né? Mas acho que com todos aqui a gente se sente assim mais desafiado a pensar isso, né? Essas interlocuções. Acho que temos aí uma meta para 2023. A Josica quer comentar ainda? Eu gostaria de puxar esse gancho do teu comentário. Eu acho assim, que o GAI, ele é um grupo de referência para a gente no Brasil, né? Nessa parte da infância. Aqui no PPGALP, eu faço parte, sou vice-coordenadora aqui do programa de pós-graduação em Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo, aqui na UFSM. A Vanessa Dornelles, que é coordenadora, né? A gente tem essa extensão com a escola e a gente tem mais outros trabalhos de pessoas trabalhando com infância, com escola. Então, eu acho que essa questão de puxar, às vezes, o GAI puxar um evento, uma coisa para a gente fazer uma imersão, e dessa vez até pessoal, sabe? Pessoalmente, presencialmente, Com né? certeza. Podendo a gente aqui da UFSM ir para aí, o pessoal da UFFS ir para aí, eu acho que seria muito rico, assim, para parcerias, né? E essa questão de dizer que se vocês puxarem, a gente está dentro, como diz, querendo ir para o Rio para estar discutindo com vocês, né, Alexandre? Daí a gente se organiza também, depois pode ser aqui, a gente pode estar recebendo também, então colocar que a gente está bem aberto para parcerias. Vocês estão me provocando, né? É isso mesmo. Não estava combinado, tá, Gisele? A Vanessa me disse, por que eu não fui convidada, tal? Me inclui também, né? A Vanessa é uma querida, gosto muito dela, a Vanessa, muito querida. Então, deixar registrado essa questão de vocês. Eu acho que você tem toda a razão, Josi, porque essa trama, né, ela vem se expandindo de uma tal maneira que eu acho que o momento é esse. Essa parceria com a prefeitura, né, trouxe para a gente também aí eu penso assim, que as nossas pesquisas hoje, é o meu entendimento, né, meu olhar, elas ganharam um outro peso, porque a gente está dialogando diretamente com a esfera pública. E aí isso tem um impacto muito grande, né, para as pesquisas do GAI. Não são pesquisas isoladas, claro que a gente tem as agências de fomento, né, nos ajudando, nos financiando, e a gente está sempre fazendo as devolutivas, divulgando os resultados, mas eu acho que essas possibilidades de diálogo com a esfera pública e transformar as nossas pesquisas realmente em ações, né, concretizarem ações, isso
no meu entendimento, para o grupo foi uma grande oportunidade, um grande avanço. Então, eu acho que você está certíssima, né? Você e Alexandre também, eu acho que o momento é esse, a gente tem muita coisa acontecendo, que se discute infâncias em várias esferas, em vários campos disciplinares, a gente tem muitos parceiros, né? Tem o grupo do Levindo Diniz, que é importante, pesquisador lá da UFMG, que está sempre em diálogo conosco, o grupo da psicologia, daqui da UFRJ, do Rio de Janeiro, coordenado pela Lúcia Castro, e outros tantos, né, que a gente vem também dialogando ao longo desses anos. Nossa última participação em evento físico, acho que foi o próprio ENAPARC, né, em 2000 Em Salvador, né? Uhum. em Salvador. A gente fez agora recentemente o circuito urbano, né, aqui no Rio de Janeiro, mas foi uma atividade muito específica, né, dentro dos eventos, né, organizados pela ONU Habitat. No nosso caso, a gente tratou especificamente do mapeamento afetivo, mas deu um quentinho no coração, sabe? Encontrar as pessoas e promover debates, né? Foi muito enriquecedor. Sim, acho que essa é uma meta que a gente pode colocar, né? Está na hora da gente se reencontrar e da gente não ficar só dentro das nossas próprias bolhas, né? Os nossos próprios grupos de pesquisa e promover um debate que seja nacional e internacional também, né? Que a gente possa trazer pessoas de fora, né? Como Manuel Sarmento e outros colegas. A Nébora está inscrita também para uma palavra? E acho que a Josi de novo também. Quer falar primeiro, Josi? Tu não abaixou ainda? Só para dizer que, quando a gente começou a trabalhar, a gente fez tipo um mapeamento de projetos de extensões que fossem similares ao nosso, assim. A gente encontrou, claro que é uma varredura muito limitada, né? Mas a gente encontrou várias pessoas assim com produtos, ações, então e o Caueduca talvez, como vocês têm, seria uma questão, um parceiro, né, Gisele, para até unir essas ações que tem com certeza. educação. Eu ia só comentar que eu achei ótima ideia, que eu não pude defender minha tese no Rio, que eu estou ainda com uma viagem em aberto para ir novamente, então, para o GAI ali com vocês. E eu queria comentar que a questão da infância também, para mim, é muito ainda a inclusão da educação infantil, que eu trabalhei na tese e estou agora planejando continuar no pós-doutorado, pesquisar os pequenos, né, vamos chamar assim, e vi na apresentação, né, da Mariana uma grande possibilidade de eu estudar melhor ali a metodologia de vocês para pensar como fazer também com as crianças pequenas, né? Então, o mapeamento afetivo e nessa ideia agora de levá-los para a cidade, então não ficar na escola em si, né, como eu fiquei na tese. Então os meus planos para 2023 é estudar, esse ano ainda, estudar melhor o que vocês produziram, para pensar nas crianças pequenas, nessa questão de relação com a cidade também, né. Então a gente, a partir de hoje, já começa a ter muitas ideias, que bom, né, foi muito bom a nossa conversa. Bom. Que bom. Mais alguém que queira fazer algum comentário? Não identifiquei. Então, acho que podemos ir concluindo, né? Sim. Se alguém quiser, então, ali, acho que os nossos contatos, não sei se aparecem depois no caderno de resumos, né? Mas acho que, pelo menos o do Gai, você podia digitar de novo aqui no chat. E aí, se alguém aqui que está assistindo quiser... eu vou digitar o meu, eu vou pedir para o Rafa digitar o do Gai, que eu nunca sei de cor, tá bom? Ah, tá. Peço Só para desculpas. caso, né, queiram ainda entrar em contato. E Tá. agradecendo mais uma vez aí o apoio técnico e também a Vanessa, aí, que colaboraram com o suporte, e ao Pedro e a Amanda também, que estiveram assistindo, além dos apresentadores. Obrigada, gente. Você consegue, Rafa, colocar aqui no chat? Foi. Já foi. Então, tá ótimo. Só uma dúvida, Vanessa, essa gravação, ela vai ficar disponível a partir de que momento?
Só para quem não teve oportunidade de assistir, teve até uma pesquisadora nossa que não conseguiu entrar, não sei o que aconteceu, se foi um problema no cadastro dela de e-mail, porque ela está inscrita, mas ela não conseguiu ter acesso à sessão. Mas se ela quiser assistir depois... As gravações elas vão ficar disponíveis no YouTube, tá? No site do IAL, mas eu não sei data ainda. Eu acho que daí o pessoal da coordenação vai divulgar no site, né? Mas vai ficar disponível depois. Tá. bem? E você sabe nos dizer também, porque essas sessões livres, elas serão publicadas, né? Conforme a gente enviou a proposta. Você sabe nos dizer quando isso também vai ficar disponível, ou ainda não tem previsão também? Porque daí é com a comissão organizadora com a comissão, mesmo do evento. Tá. A gente, como moderação, a gente trabalha especificamente só na mesa. Aí eles trabalham com a parte da comissão. Tá bom. Tá bom. Então, gente, muito obrigada a todos e a todas, um bom dia e até a próxima, né? Quem sabe num evento presencial no ano que vem. Isso aí. Obrigada, gente. Tchau, tchau.